Olá pessoal, meu nome é Giovanni Amiante, sou o CEO da XMobiles, a maior empresa de drones da América Latina. Eu estou aqui na Sexta BID, a feira da Base Industrial de Defesa brasileira, que mostra a tecnologia atual desenvolvida pelos fabricantes nacionais. E é claro, a XMobiles, sendo uma das maiores empresas de drone da América Latina e a maior do Brasil, não deveria estar de fora. Na realidade, vocês sabem que a XMobiles está há muito tempo no mercado de drones, desde 2007. A gente vem desenvolvendo tecnologias sempre focadas no mercado civil, agro, florestal, ambiental e várias outras aplicações. Agora, a XMobiles atingiu um estágio tecnológico que começa a fornecer tecnologia também para o segmento de defesa e segurança pública. Vocês viram várias tecnologias sendo desenvolvidas pela XMobiles no mercado agro e agora vocês vão ver tecnologias sendo desenvolvidas no mercado de defesa, ou seja, a XMobiles também entrando no mercado de segurança pública e defesa. Além das empresas expondo suas tecnologias de ponta no segmento de defesa, nós temos também os órgãos de governo que demandam essas tecnologias, começando pelo Ministério da Defesa, ao qual a gente vai ter a presença do Ministro da Defesa e vários outros representantes do Ministério. Além disso, nós temos a presença também do Exército Brasileiro, com a demonstração do seu Sistema de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON, ou o Programa do Blindado Nacional, o Guarani, e várias outras tecnologias sendo demonstradas pelo Exército. Temos também a presença da Força Aérea Brasileira, com a apresentação de seus principais programas, como o dos caças Gripen ou das aeronaves de transporte KC-390. Temos também a presença da Marinha, com seu programa ProSub, com a demonstração das suas tecnologias do Programa Submarino Nuclear Brasileiro e muitas outras tecnologias. Na BID nós temos mais de 90 empresas do mais alto gabarito da tecnologia de defesa nacional. E é claro, agora a XMobiles entrando também nesse hall dos principais fornecedores tecnológicos de tecnologia de defesa, vai nessa feira fazer um grande lançamento, colocando a XMobiles de fato nesse novo mundo. Tá? Vem comigo que você vai ver o que nós vamos lançar de nova tecnologia para esse segmento de mercado. Nós temos aqui o nosso drone, o Nauru 500C, a terceira geração do famoso Nauru 500, a geração que foi o primeiro drone VTOL do Brasil. E o Nauru 500C ele tem ganhado o mercado no segmento de segurança pública. É um drone que tem a capacidade de fazer vigilância em tempo real, ou seja, transmissão de vídeo no espectro visível e infravermelho em tempo real a uma distância de até 60 km, o que atende perfeitamente a maior parte das forças de segurança pública, como as polícias militares, por exemplo, Receita Federal, Polícia Federal e muitos outros órgãos. Com a experiência adquirida nesses últimos anos com o Nauru 500, surgiu a ambição de desenvolvimento de um produto maior, com maior potencial, que atende melhor às demandas de outras forças, as forças de defesa. Foi aí que surgiu o desenvolvimento do Nauru 1000C. O Nauru 1000C está sendo lançado oficialmente nessa feira, a BID Brasil. O Nauru 1000C é um drone desenvolvido para atender às demandas do Exército Brasileiro, com requisitos que atendem o categoria 2 de emprego militar, né? Aqui nós temos o drone em escala real, esse drone de fato voa, né? Um drone que tem uma envergadura de 7 metros, 150 quilos de peso máximo de decolagem e voa até 10 horas. Consegue embarcar optrônicos com espectro visível, infravermelho, telerômetro laser e apontador laser, além de um radar de abertura sintética e também sistemas de MTI, de Moving Target Indicator, ok? Então, para falar sobre esse incrível produto, nada melhor do que chamar o gestor do projeto, aquele que cuidou de todo o desenvolvimento. Porto, vem aqui e vamos falar um pouquinho sobre o produto. Nosso querido gestor do programa FW150, que por sua vez, o primeiro produto lançado do programa FW50 foi o Drago 150A, que é o drone de carga, e agora o segundo produto da série, ou seja, o segundo produto do programa, que é o Nauru 1000C. Vamos lá, exatamente. Porto. Bem, você é o gerente do projeto, você tem uma equipe que trabalha com você nesse projeto. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, qual é a sensação de trabalhar num projeto que tem tamanha importância para a defesa nacional? É sonho se tornando realidade, né? A gente imagina poder trabalhar
num projeto tão grandioso e tão relevante, e ver ele sair do papel, ver esse projeto chegar nesse ponto que a gente está, é de dar muito orgulho e realmente uma expectativa muito boa para os próximos passos que ainda vão vir. Eu acho que o grande desafio foi a gente nacionalizar muitas tecnologias, né? A Exmobility ela é conhecida por ser uma companhia que já tem domínio tecnológico da parte de aviônicos, ou seja, navegação, controle, toda a parte de piloto automático, parte de comunicações, né? Toda a parte de certificação de produto. Por outro lado, esse produto tem várias características diferentes dos produtos comuns, né, de menor porte, que são o desempenho, né, o alto desempenho que essa plataforma exige, né? Então, quais os principais características que foram mais desafiadores para atender o requisito desse produto? Eu acho que foi combinar a característica de operação de uma aeronave VTOL com a capacidade de uma grande autonomia e uma grande carga paga. Então, a gente tem o sistema VTOL, a gente tem 10 horas de autonomia e a gente carrega uma carga paga de até 18 quilos. Combinar esses fatores é algo que, do ponto de vista de engenharia, é desafiador, mas que acabou que a gente conseguiu achar uma solução que acho que entrega um desempenho muito bom para uma aeronave com a facilidade de operação do FW-150. Legal. O programa FW-150 todas as aeronaves de 150 kg da Exmobility com sistema VTOL, e nesse caso o Nauru 1000C é a versão de defesa do programa FW-150. Eu gosto de falar desse projeto como um libertador da tecnologia nacional. Durante muitos anos, né, eu estou nesse mercado de drones desde 2007 e vi, muito se falou na Estratégia Nacional de Defesa, a busca por sistemas de controle e navegação de domínio tecnológico nacional, a busca por optrônicos nacionais, a busca por data links nacionais. O que eu enxergo aqui de mais interessante nessa plataforma foi que a gente chegou no domínio tecnológico de sistemas de comunicação, né? O Porto trabalhou em toda essa expansão, né? Antes desse contrato, a Exmobility trabalhava com um máximo de range de comunicação de 15 km, 18 km na melhor das hipóteses. E aqui, Porto, como é que foi você gerenciar todo o processo de tirar a Exmobility desse nível de 15 km e chegar hoje a 100 km de alcance de comunicação? Foi muito interessante também. A gente veio percorrendo vários passos, né? Então, como você falou, a gente estava ali nos 15, 18 quilômetros, e aí a gente veio refinando o sistema, melhorando ponto a ponto e conseguindo romper novas barreiras até chegar nos 60 quilômetros e até nos 100. Foi realmente com um trabalho muito minucioso e detalhista que a gente conseguiu fazer um alcance que a gente não estava acostumado e que dá uma capacidade muito boa para o produto, né? Agora a gente chega a 100 quilômetros sem grandes problemas. Legal, é desafiador chegar nessa condição porque você tem que transmitir toda a telemetria do drone, telecontrole e a parte também de câmeras, né? Você transmite em tempo real imagens de espectro visível, infravermelho, de alta resolução, né? Então é um desafio significativo conseguir manter o sinal estável nessa distância. Mas tem um outro ponto que foi interessante, que foi romper a barreira do classe 2, né? Classe 2 para a ANAC, categoria 2 para as Forças Armadas. Como que foi esse desafio? Como é que foi essa negociação com a ANAC? Essa é uma negociação muito intensa. A ANAC está muito disposta a ajudar a gente nesse processo, a contribuir, mas basicamente a gente sai de um cenário onde as aeronaves elas tinham um nível de risco muito menor por serem muito mais leves, e agora a gente está muito mais próximo da aviação tripulada e de cenários mais arriscados, com um peso maior. Então basicamente a gente faz uma mescla de a experiência adquirida com produtos menores com a experiência mundial, digamos assim, de aeronaves tripuladas. E a gente conseguiu achar um balanço legal junto com o apoio da ANAC para uma aeronave desse porte. É interessante que no time tem pessoas que trabalharam com desenvolvimento de aeronaves da classe geral, né, que trabalham em outros produtos, que agregaram esse valor dentro dos conhecimentos já existentes na Exmobility, né, que era o equipamento de aeronaves de classes até 3, né, como o Nauru, Richard, Arto, que são produtos que já estavam consolidados. Então, hoje existe um projeto de certificação desse produto, correto, dentro da ANAC. Como é que é esse processo? Quanto tempo a perspectiva de ter o produto certificado na ANAC
dentro do Ribac Eco 94? A gente tem um processo caminhando com a ANAC, a gente está fechando os meios de cumprimento dos requisitos e basicamente a gente tem expectativa de dentro de 1 ano e meio a 2 anos estar com autorização de projeto. O processo vem caminhando consistentemente, então a expectativa é muito boa da gente conseguir certificar todo o sistema dentro desse prazo. É bacana, né? Porque a ANAC fez até um grupo de trabalho, fez a visita na empresa, conheceu, né? Foi 10, 12 pessoas da ANAC lá, conheceu o sistema e rompeu uma nova barreira, né? E isso fez com que a ANAC se aproximasse mais da gente nesse processo, o que é muito satisfatório para a nossa companhia, porque ter esse conhecimento tecnológico é algo muito importante para criar uma empresa de ponta como a nossa. E agora, Porto, explica melhor aí, explica os sistemas, explica o drone como um todo. Bom, então vamos lá. Essa aeronave, na verdade, é como se ela fosse a combinação de 2 aeronaves ao mesmo tempo. A gente tem um sistema multirotor e um sistema asa fixa. Então, por exemplo, essas estruturas pretas, elas são o sistema multirotor. A gente tem 8 motores distribuídos ao longo da aeronave e esses motores são basicamente responsáveis por fazer o pouso e a decolagem vertical, que é o sistema VTOL. Então são motores elétricos que fazem com que a aeronave se comporte como multirotor para a decolagem e o pouso, o que confere a ela maior liberdade operacional. A gente precisa de uma infraestrutura necessária muito menor e também facilita muito a parte de pilotagem. Ou seja, você não precisa de pista, você não precisa de catapulta, paraquedas, você consegue decolar de estradas pequenas ou de um hangar de aviões, um porta-aviões não, né? De uma fragata, por exemplo, ou seja, de um heliponto de uma fragata já seria suficiente para conseguir decolar esse equipamento, ou mesmo uma aplicação militar como do Exército, você conseguir decolar de regiões muito restritas. Qual o tamanho do lugar que vocês decolam ele? Hoje, uma área de mais ou menos 20 a 30 metros de raio já é suficiente para essa decolagem, que é basicamente a área de segurança para na hora da decolagem. Se ele tiver um vento, alguma coisa, condição adversa, ele ainda conseguir fazer o processo de forma segura. Ok. Continua explicando sobre o drone. Então, esse é o sistema elétrico que faz o pouso e a decolagem. Agora, qual que é o problema do... Por que 8 motores? Por que 8 motores? Explica melhor. 8 motores. Por que não 4 igual todo multirotor? Basicamente porque um dos focos desse sistema é ele ser redundante em vários aspectos. Então, com 8 motores, se a gente tem a falha de um motor, por exemplo, ou a falha de uma bateria, a gente ainda mantém no mesmo ponto um outro motor funcionando. Já aconteceu? Já aconteceu e a gente já salvou. Porque os problemas eles acontecem. A gente nunca vai trabalhar para zerar a falha. A gente trabalha para reduzir a probabilidade de ocorrência e conseguir, caso ocorra, compensar essa falha, mitigar isso de alguma forma. Então por isso que a gente tem 8 motores elétricos. Se a gente perde um, a gente mantém ainda 7 operacionais e isso faz com que a gente ainda consiga fazer o procedimento de pouso, por exemplo, de maneira segura, onde ele vai pousar um pouco mais rápido do que o normal, mas ele não vai danificar nenhum equipamento, que é o mais importante nesse caso. Aí falando um pouco, né, esse sistema multirotor ele funciona muito bem para essa parte da operação, da facilidade de pilotagem, só que ele tem um problema que é a autonomia. Então, se a gente tem os motores elétricos, ele tem... Quer dizer o arrasto ou não? Não, o que eu quero dizer é que se a gente só tivesse o multirotor, a gente operando nas baterias, a gente fica muito pouco tempo voando. A gente teria alguns minutos de autonomia. E não é o que esse sistema precisa. Então, por isso que a gente tem o sistema asa fixa. Então, o sistema asa fixa é para realmente fazer o voo de longa duração. Então, a gente tem a asa em si, e esse motor que fica na parte de trás da aeronave aqui, que é um motor combustão. Então esse motor ele opera com gasolina de aviação e ele faz basicamente a propulsão durante o voo asa fixa. E aí, a partir desse motor, a gente consegue autonomia de 10 horas, porque o combustível em si ele dá uma capacidade energética que permite a gente ficar muito mais tempo no ar. Então... É um motor bicilindro... Isso. Qual a potência do motor? Quais as especificações dele? Esse é um motor bicilindro, 2 tempos, com 320 cilindradas, que dá uma potência, injeção eletrônica, com uma potência de até 30 HP. Então, e nesse motor a gente tem acoplado aqui também um gerador elétrico. Então, para a gente ficar todo esse tempo voando, a gente precisa não só do motor combustão com uma grande eficiência,
mas também alimentar todos os sistemas de voo da aeronave, sistema de controle, sistema aviônico, iluminação. Então, acoplado ao motor, a gente tem o gerador elétrico que alimenta esses sistemas de voo. Agora me fala, por que esses escapamentos para cima, por que disso tudo? Esse sistema é basicamente para fazer vigilância e monitoramento. Nessas missões a gente precisa, primeiro, de uma grande autonomia, uma grande eficiência então do motor combustão e também precisa ser discreto. Os escapamentos eles têm duas funções, tanto eles melhoram o desempenho do motor, quanto eles reduzem bastante o ruído da aeronave. Então com isso, a aeronave fica muito mais discreta, inaudível, que é basicamente o que a gente precisa para esse tipo de missão. Qual é a altura de missão que você já não escuta mais o drone em operação? Esse sistema a 800 metros de altura já é quase imperceptível, mas a partir de 1.500 metros ele já fica inaudível. Então a aeronave pode estar passando em cima da cabeça e você não vai ouvir ela. E ele é pintado nessa cor também. Ouvir e não vai ver, né? Porque é dessa cor. Exatamente, ele é pintado nessa cor porque ela se confunde facilmente com o céu. Isso é muito comum em drones desse tipo de missão. Então, com esse tipo de pintura, com esse motor, você não ouve e não enxerga. Ok. E vamos lá falar sobre sistemas, né? Eu vejo que tem 2 ailerons, 2 pitot. Me explica um pouco melhor por que tem 2 sistemas. Seguindo a mesma lógica que a gente usou para o sistema de pouso e decolagem de redundância, a gente usou para quase todos os sistemas da aeronave. Então, a gente tem basicamente toda a eletrônica dele duplicada. Então, a gente tem 2 tubos de pitot, 2 antenas GPS, 2 pilotos automáticos, superfícies de controle duplicadas, tudo pensando em, se a gente tiver alguma falha, então se a gente tiver uma falha, por exemplo, especificamente nessa superfície, a gente ainda tem uma outra superfície funcional e que foi dimensionada para ser capaz de manter o voo. E isso vale para todos os sistemas da aeronave, basicamente. Ok. E falando um pouquinho mais sobre usabilidade do equipamento, né? Ou seja, o quão é fácil transportar, montar, utilizar o equipamento. Como que funciona isso? Isso também foi um aspecto que a gente pensou bastante na hora do projeto. Então, essa aeronave ela é toda desmontável. A gente desmonta as pontas de asa, a fuselagem, os montantes, e eles cabem em cases. Esses cases são robustecidos e são usados no transporte. Com isso, a gente pega essa aeronave que tem uma grande envergadura, tem um grande porte, mas consegue colocar num volume muito menor e de muito mais fácil transporte. Agora, ainda assim, a gente consegue manter uma facilidade de montagem. A aeronave em si, ela pode ser montada por 2 pessoas. Onde ela desmonta? Vamos lá. Ela desmonta aqui, então aqui a gente separa a ponta de asa da raiz. Ela desmonta aqui na ponta, onde a gente separa esse dispositivo de ponta, que é o enguelete, da ponta de asa. Ela desmonta também aqui nos montantes. Esses montantes eles estão presos aqui na raiz de asa, eles saem para baixo, são desmontáveis também. A gente desmonta também a raiz de asa, que é essa parte aqui da fuselagem. Então, todo esse V aqui, ele sai. E a fuselagem é desmontada do trem de pouso da aeronave. E tudo isso guardado em caixas? Exato, aí a gente já tem as caixas provisionadas, cada peça tem seu local próprio. O processo de desmontagem a gente faz em 20 minutos e para montagem em 2 pessoas é possível fazer em até 30 minutos. Então, por mais que a gente desmonte bastante, é de simples montagem e de rápido emprego. E assim a gente consegue casar a usabilidade com também o transporte. Ok. E falando sobre aplicações, né? Vamos mostrar aí aonde ficam os sensores, aonde fica... Quer mostrar lá na frente? Vamos ali para frente. Bom, e agora mostrando um pouco onde que vão os payloads, os sensores da aeronave. Então aqui nessa parte bem da frente, a gente tem onde vai montadas as câmeras do drone, basicamente os optrônicos, que inclui câmera eletroóptica, câmera infravermelha, então para fazer imagem diurna, imagem noturna, e a parte de vigilância. Aqui um pouquinho atrás das câmeras é onde seria montado o radar. Então o radar que vai nessa aeronave, ele tem 2 funções, ele tem o radar SAR e o radar GMTI. O radar SAR é um radar de mapeamento, para fazer o reconhecimento do terreno. Por outro lado, o GMTI é um radar de varredura, ele fica girando a antena e ele detecta alvos móveis se deslocando em solo. Então, por exemplo, um carro se deslocando, um caminhão, e ele entrega a velocidade e a posição desses alvos que estão se deslocando.
Finalmente a gente tem ainda um último compartimento na aeronave, que fica nessa parte de baixo aqui, que é onde vai montado o sistema de paraquedas. Esse sistema é um sistema para pousos em emergência. Então, caso a gente tenha alguma falha catastrófica na aeronave, ele vai acionar o paraquedas ele abre para baixo, mas depois que ele infla, a aeronave vira de cabeça para baixo. Ela deixa essa parte do nariz para cima, junto com os sensores, as câmeras, o radar, na parte mais alta do drone. Isso faz com que, quando a aeronave pouse com o paraquedas, a gente tenha os sensores, que são a parte mais valiosa, na parte mais alta da aeronave, mais protegida. Então, basicamente, o pouso de paraquedas ele é pensado principalmente em salvar os sensores. Valeu, Gabriel. Boa sorte na feira, parabéns pelo trabalho. E vamos que vamos para a próxima parte do nosso projeto de lançamento do Nauru 1000C. Pessoal, o próximo componente do Nauru 1000C é o sistema de comunicação, aquele que garante com que esse equipamento consiga atingir 100 km de alcance de comunicação. Nós temos ali o nosso GDT ou TTD, né? Ground Data Terminal ou Terminal de Dados. Esse sistema foi projetado para operar em duas frequências, uma frequência próxima do 1 GHz e uma frequência próxima dos 5 GHz que operam em faixas militares. Com esse equipamento que faz o apontamento em azimuth e elevação, nós conseguimos operar a 100 km com muita tranquilidade o equipamento. E vamos conhecer agora o nosso sistema de controle do drone. Pessoal, nós estamos aqui dentro da estação de controle do Nauru 1000C. Nós temos aqui 3 posições nas quais comandam tanto o drone como as cargas pagas. Começando aqui pela primeira estação. A primeira estação é a que comanda a carga paga. Nós temos aqui as imagens da câmera no espectro visível e de canto a infravermelha, transmitindo em tempo real. E nós temos aqui os joysticks de comando, teclado robustizado, sistema de fonia, para que o comando e os pilotos consigam se comunicar trocando informações sobre os alvos. A segunda estação de controle é a que comanda o drone. Como vocês veem aqui, são 2 sistemas de controle rodando em paralelo, e mais o sistema de mapa. É muito parecido com as tecnologias já embarcadas nos sistemas da XMobiles, né? E a terceira estação de controle é uma estação de controle que normalmente ela é utilizada para que uma aeronave ela vá até a região onde está ocorrendo a missão. Quando essa aeronave chega nessa região, troca-se a aeronave que está em missão retorna e a nova aeronave assuma. Com isso você consegue fazer uma missão 24/7. E finalizando, a estação de controle do Nauru 1000C também conta com o sistema de fonia VHF, na qual você consegue fazer a fonia com outras aeronaves tripuladas, sistema DSB e, é claro, todo o conforto necessário que você precisa para uma operação que você fica 24/7. Então a gente tem um ambiente climatizado, sistema de energia redundante para que, mesmo que você perca o seu gerador externo, você ainda tem baterias que conseguem manter a operação de pé durante 6 horas. Pessoal, agora eu vou apresentar um componente muito importante, talvez o mais importante de um drone, o sensor, né? O drone ele é feito para carregar o sensor e o sensor tem que entregar altíssima qualidade de imagem. Nesse caso, como é um drone de vigilância para aplicações de segurança e defesa, o sensor que é embarcado, o principal sensor embarcado são sensores optrônicos, aqueles que têm imagens no espectro visível, espectro infravermelho, nesse caso o infravermelho é médio, MWR, telerômetro laser, ou seja, que faz o cálculo de distância do alvo em relação ao drone, e o apontador laser, para guiar mísseis para o alvo. Como é um drone para fins de defesa, ou seja, para aquisição de alvos e ataque de alvos, você tem o apontador laser para guiar o míssil para o alvo. A grande inovação que a gente está apresentando nesse lançamento é que o optrônico, né, a câmera estabilizada, que nesse caso a XMobiles nomeou como Stabilized Image System, o XSIS da XMobiles, é que esse produto é um produto desenvolvido e fabricado pela XMobiles, ou seja, dando maior soberania nacional na tecnologia de defesa. É o primeiro produto nesse sentido desenvolvido e fabricado no Brasil, né? O governo brasileiro já ofereceu muitos incentivos de órgãos de fomento para desenvolver esse tipo de tecnologia e agora o Brasil conseguiu conquistar a soberania nesse sentido, ou seja, a soberania tecnológica
nos sensores optrônicos. E esse sensor ele tem algumas inovações, como por exemplo, ele é estabilizado em 3 eixos, consegue garantir um erro de apontamento de 85 microradianos. Com isso você garante uma estabilização de imagem muito precisa, necessária para drones desse porte, né? Drones que voam a 2.500, 3.500 pés e que você tem que ver os alvos em altíssima qualidade. Roda aí o vídeo mostrando o poder do zoom desse tipo de câmera no drone. Como vocês podem ver, você consegue ter um zoom óptico de 30 vezes na imagem no espectro visível e também o sensor MWR, com zoom óptico de 15 vezes. Como vocês veem, pessoal, qual é o grande desafio de um sensor como esse? É ele conseguir estabilizar os movimentos da aeronave. Então, quando eu movimento aqui o equipamento, ele tem que garantir um movimento muito suave na imagem. Então, com esse sistema, com resolução de 85 microradianos, você consegue ter uma estabilização de imagem muito boa para zoom óptico muito distante, com zoom óptico de 30 vezes, mesmo você voando, por exemplo, a 2.500 pés de altura. Aqui a gente tem a interface de controle do gimbal, na hora que você vê a imagem no espectro visível, espectro infravermelha, e você tem o medidor de distância, altitude, coordenada do seu alvo e vários outros aspectos do gimbal. Aqui você tem o controle de posicionamento do gimbal, além de várias funções do equipamento. Pessoal, eu estou aqui na BID Brasil 2021, no stand do Exército Brasileiro, falando com o Coronel Saraiva do Estado-Maior do Exército Brasileiro. Coronel Saraiva, poderia se apresentar, por favor? Claro. Eu sou o Tenente Coronel Saraiva, trabalho na 4ª Subchefia do Estado-Maior do Exército no programa OCOP. Legal, Coronel Saraiva. E a ideia aqui é perguntar um pouquinho sobre o sistema CAT-2 do Exército Brasileiro. E aí tem algumas perguntas que orientam a gente para saber qual o principal uso da tecnologia pelo Exército. E a primeira pergunta é, o que é o SARP CAT-2? Bom, o SARP CAT-2 ele é um sistema aéreo remotamente pilotado. Ele é um sistema, como o próprio nome diz, ele é composto pelos seus subsistemas. Desses subsistemas é composto pelas aeronaves, como a gente pode observar aqui em cima. Nesse sistema categoria 2 Nauru, é composto por 3 aeronaves. Essas 3 aeronaves, elas têm um objetivo de manter uma vigilância sobre um determinado alvo. Um outro subsistema importante do categoria 2 é a estação de controle de solo, para manter ali o controle e receber as informações que são enviadas dos sensores da aeronave. Outra parte componente desse sistema são os terminais de transmissão de dados e os terminais de enlace de dados. Esses terminais eles têm a função de telemetria, de telecomando com a aeronave, transmitir os dados para a estação de controle e também transmitir esses dados em tempo real para uma infovia para o usuário final em qualquer parte do território nacional. Ou seja, o senhor explicou todas as características do equipamento, os sistemas que compõem, os componentes que compõem esse sistema. Agora, quais as principais especificações, chaves desse sistema? Bom, a gente pode citar as principais características técnicas do SARP categoria 2 Nauru, a autonomia de 10 horas. A gente pode citar também, como foi falado, a transmissão de dados em tempo real, tanto diurnos quanto noturnos, para uma estação no solo e em qualquer outra parte do país. A gente pode citar também a carga paga, os payloads. Nesse caso a gente pode citar o conjunto gimbal eletroóptico, que tem a capacidade ali, inclusive, de realizar imagens no campo termal. E também podemos citar um radar SAR de abertura sintética e também um radar GMTI, que são as principais características desse sistema. O senhor falou do terminal de comunicações. Qual o alcance que ele tem entre o terminal de transmissão de dados, o TTD, né, e a aeronave, o ARP? Está em 60 quilômetros atualmente, né? Legal. E
falando um pouquinho da missão do equipamento, quais as missões que o Exército Brasileiro pretende empregar essa tecnologia? Esse SARP categoria 2 Nauru, atualmente ele está carregado com esses payloads. Ele vai poder cumprir missões de inteligência, reconhecimento, vigilância e designação de alvos. E também a missão de comando e controle, dentre outras tarefas que serão úteis para o Exército Brasileiro e para a sociedade como um todo. Explica um pouquinho mais em detalhes, designação de alvos, o que seria para o pessoal mais leigo que está vendo aí essas informações? Esse sistema, o categoria 2, ele vem encarregado também no seu payload de um apontador laser e pode vir também a ser constituído no futuro de um designador laser. Esse apontador laser, ele vai apontar para outros usuários que estejam no terreno aquele alvo ou aquele ponto no terreno com esse tipo de equipamento. Okay, ele marca o alvo, né? Ele detecta a localização do alvo e marca o alvo. É isso. Exatamente. Coronel Saraiva, quais os principais benefícios dessa tecnologia para o Exército Brasileiro? Bom, os principais benefícios que a gente visualiza, como é um sistema desenvolvido plenamente em território nacional, com tecnologia nacional, a gente já vê um benefício para a base industrial de defesa. A gente também vai ter benefícios no campo, vai ampliar o sistema, as capacidades do sistema de inteligência, bem como de outros sistemas operacionais dentro do Exército Brasileiro, inserindo então o Exército Brasileiro no concerto das nações que desenvolve esse tipo de material de emprego militar. Excelente. É isso, pessoal. Encerramos aqui o lançamento do Nauru 1000C, a nova geração de drones para a defesa da Exmomods. Agradecemos a participação de todos, e em especial do Coronel Saraiva e ao Exército Brasileiro. E nos vemos na próxima edição, em 2022.